Logo após o terremoto seguido de tsunami do dia 11 de março, ficava muito difícil fazer um diagnóstico das estradas que davam acesso até a região nordeste do país. E mesmo assim, muitos brasileiros não pensaram duas vezes e agiram. Arrecadaram água e alimentos, não mediram esforços para levar solidariedade até as áreas mais atingidas. A Piraí PCTV acompanhou um grupo de voluntários liderado pelo brasileiro Luciano Tizono. Estamos agora com um caminhão carregado com cerca de 1.000 camisetas, cerca de 200 calçados, 200 botas e muitos brinquedos, roupas para criança. Além disso, alimentos, água, coisas essenciais. Essa viagem está sendo mais voltada para a criança. Eu acho que a gente precisa ajudar as pessoas. Para começar, eu acho que meu coração é metade japonês, metade brasileira. Minha família é metade japonesa, também minha avó é japonesa. Esse empresário japonês diz que funcionários, amigos e clientes ajudaram doando roupas, água e alimentos. E que ele também está indo pessoalmente entregar os donativos para as vítimas, porque só assim vai poder entender melhor como ajudar. O caminhão com os donativos partiu da cidade de Tóquio rumo à província de Miyagi, que fica a cerca de 500 quilômetros da capital japonesa. Os voluntários dessa expedição acabaram de identificar o navegador digital do carro, que estamos próximos da cidade de Fukushima e a cerca de 50 quilômetros da usina nuclear. Nesse posto de gasolina em Fukushima, os funcionários estão usando máscaras para trabalhar. Esse frentista diz que está preocupado com a qualidade do ar que está respirando. Por esse motivo, ele e os colegas de trabalho se revezam a cada 3 horas no atendimento. 2 horas depois, chegamos na cidade de Shinomaki. No Japão, as pessoas são orientadas a procurarem abrigos e escolas como essa, no caso de um grande terremoto. Como a gente pode perceber, essa aqui não desmoronou, mas o que ninguém podia imaginar é que logo em seguida viessem o tsunami e que as ondas trouxessem tantos carros para cá. Eles foram colidindo uns aos outros, houve vazamento de combustível e logo em seguida um grande incêndio. E pelo incrível que pareça, nenhuma criança que estava estudando nessa escola naquele momento morreu ou sofreu qualquer ferimento grave. Dentro do prédio, encontramos essas professoras que procuravam no meio das cinzas objetos pessoais. É que no momento que tudo aconteceu, elas não pensaram em nada, apenas em fugir do local e deixaram para trás a bolsa com todos os documentos. E foram elas que nos informaram. As crianças que estavam nessa escola foram transferidas para um outro abrigo nessa mesma cidade em Shinomaki. E foi para lá que seguimos. Agora a nossa corrida é contra o relógio. Precisamos levar os donativos nos abrigos antes que anoiteça, porque dirigir na escuridão e no meio de tanto entulho é perigoso. Já na escola, fomos recebidos por esse grupo de crianças. O que você trouxe para eles aí que deixaram eles tão felizes? Bom, a gente trouxe bastante roupa, né? Alguns brinquedos que eles não têm nada para fazer, queriam distrair um pouco eles. Além disso, calçados, botas, como você sabe, a condição lá fora está chovendo, capas de chuva, roupa completa para criança a gente trouxe. Essa professora explica que logo após o terremoto, muitos pais saíram do local de trabalho para buscar os filhos nas escolas e foram pegos de surpresa no meio do caminho pelo tsunami. As crianças que permanecem nesse abrigo, algumas delas perderam pai, mãe, irmãos, mas elas ainda não sabem disso. Depois de algumas horas com essas crianças, ficou difícil se despedir deles. Na escola, o que mais me impressionou, assim, foi a alegria das crianças por trazer uma coisa boba, assim, um papel, um livro, e elas ficarem super felizes e não desgrudarem da gente, querer só um abraço, um carinho. Então só isso já fez meu dia, assim, já foi maior do que meu coração, assim, aguenta, entendeu? Isso me impressionou muito, assim, o pouco que você faz é muito. A equipe liderada pelo brasileiro Shinji Mogi
também trabalha voluntariamente. Com suas máquinas e combustível que sai do próprio bolso, eles ajudam na limpeza das vias de acesso. Shinji Mogi, que mora no Japão há 22 anos, é dono de uma empresa de demolição. Equipamentos e pessoal capacitado ele tem. Vontade de ajudar também. No dia da tragédia, o empresário não pensou duas vezes. A gente viu que o negócio foi meio grande, né? E deu para notar que ia precisar de muita ajuda lá, né? Então eu fiquei meio chocado com aquilo lá e resolvi ir. É hora da maré tá cheia, né? Não tinha combustível, a cidade não tinha nada, né? Não tinha luz, não tinha água, a estrada estava ruim. Inclusive tivemos de fazer vários contornos, né? Porque a Tohoku estava fechada. Então a gente teve um pouquinho de dificuldade para chegar lá. Eu tinha decidido ir na segunda-feira, ou seja, 3 dias depois que ocorreu o maremoto, né? Aí eu fui me informar na polícia, porque na época precisaria de autorização da polícia para ir para lá, né? Para poder rodar a estrada. Então a polícia me aconselhou a não ir naquela semana, justamente porque começou a faltar gasolina, inclusive na região de Tóquio e Yokohama também, né? Começou a faltar. Foram em 3 pessoas nessa primeira viagem. Saíram de Yokohama e seguiram mais de 450 quilômetros até a cidade de Natori, em Miyagi. O que a gente vê na televisão, principalmente na televisão japonesa, é uma parte só, é a parte menos feia do que aconteceu. Porque estando lá e vendo o que realmente aconteceu é outra coisa, né? É um impacto muito grande. O cenário impressionou os brasileiros. Foi difícil definir por onde começar o trabalho. Hoje a gente tem o centro de voluntários na região onde você vai, né? Na época não tinha nada, a prefeitura estava destruída, então estava uma desorganização total. Então a gente chegou lá e começamos a ajudar quem estava precisando, né? Em Natori, eles passaram 2 dias removendo escombros e arrastando carros, sob a orientação dos moradores da região. Uma ajuda que chegou em boa hora. O que a gente faz com a máquina em meio-dia é o que as pessoas fazem lá em uma semana trabalhando só com a mão. O prédio que está aqui atrás é um prédio de processamento de algas, né, de wakame. E quando a gente chegou aqui, a gente estava ajudando em outro lugar. A pessoa viu que a gente estava ajudando, então ele pediu ajuda e pediu para a gente tirar as máquinas que tinham sido estragadas pelo tsunami, né? Então aqui tinha um telhado de ferro, né? Que provavelmente era de alguma fábrica que veio para cá e estava encostado nesse prédio aqui. Então ele estava com medo, ele pediu para a gente tirar esse telhado, a gente tirou e quando estava fazendo a limpeza aqui, bem aqui assim, tinha um corpo aqui. No fim de semana seguinte, a equipe retornou à região Nordeste com 2 voluntários a mais. O destino foi Ishinomaki, uma das cidades mais atingidas pelo tsunami do dia 11. Segundo as autoridades, só em Ishinomaki, 50 mil casas foram atingidas e o número de construções que foram completamente destruídas ultrapassa 16 mil. Eu fiquei emocionado, foi uma criança que estava no abrigo e que perdeu toda a família e estava sozinha no mundo, né? Eu tenho 3 meninas, né? Eu fiquei me imaginando como uma de minhas filhas se sentiria numa situação dessas, né? Então isso realmente me abalou bastante. Mogi percebeu que, apesar de tudo o que aconteceu com a comunidade local, há um sentimento muito forte de buscar a superação dos traumas causados pelo terremoto. O que a gente percebe hoje, depois de várias vezes que a gente vem, essas pessoas estão caminhando para frente, né? Elas já não que se conformaram, né? Mas eles estão tentando levar a vida para frente. Os valores mudam, né? Porque de uma hora para outra, em termos de minutos, né? Tudo que você tinha de valores foi literalmente por água abaixo, né? Não existe mais nada. Aí a gente volta para cá e começa a analisar muita coisa em relação ao que a gente tem buscado, né? O que realmente é importante para a gente, principalmente saúde, né? Família é importante. É bom saber que a gente fez parte um pouquinho de poder ajudar essas pessoas, né?
que um dia, sei lá, eles vão lembrar que teve um brasileiro esquisito que veio ajudar a gente, assim, né? Se um dia eles se lembrarem, e se isso daí um dia, né, puder ajudar eles a fazerem isso por outras pessoas também, isso é legal. As sombras de tudo que fomos nós.